Senhor Lúcio Henrique Xavier Lopes, diretor-geral da Câmara dos Deputados. Senhor André Freire, diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Convido a todos a cantar em posição de respeito o hino nacional, acompanhando o coral da Câmara dos Deputados. Agradecemos a apresentação do Coral da Câmara. Que alegria poder ouvi-los aqui. Muito obrigado. Desculpa a nossa voz, estamos quase afônicos, mas tentarei conduzir os nossos trabalhos da melhor forma possível, só pedindo desculpa pela voz, né?
muito feliz com a presença de todos vocês, principalmente nossos usuários da PAI do Distrito Federal, juntamente com diversos funcionários dessa casa e os funcionários da PAI DF, que demonstram para o país inteiro uma relação de parceria respeitosa, competente, eficiente, com resultados, em nome da inclusão da pessoa com deficiência. Então, sejam bem-vindos mais uma vez à Câmara dos Deputados. Nós consideramos que a PAI DF é quase um apêndice já dessa casa, já que sempre estão aqui presentes conosco em todas as solenidades e eventos que marcam as comemorações e os debates e discussões em relação à pessoa com deficiência. Convido a todos a assistir ao vídeo institucional. Pego a minha trincha e vou higienizando folha por folha, no começo até o final do começo do livro até o final do livro. Esse aqui a gente foi no NB, a gente fizemos curso, ficamos 2 anos no NB. Pequeno reparo, tinha pequeno reparo, nós tinha pequeno reparo, nós fazia no livro, né? E higienização também, de livro, de documento. Ao redor de 2007, 2008, a gente já vinha procurando pessoas, né, técnicos que trabalhassem nessa área de higienização. A gente estava realmente precisando trabalhar na área de preservação dos nossos acervos. A PAI veio até nós e nos ofereceu esse trabalho de higienização, que seria feito por pessoas portadoras de deficiência intelectual. O processo de higienização faz parte da conservação preventiva. O que seria isso? É você manter o acervo num estado em que os danos que possam acontecer, né, sejam mitigados. Na última vez que eu peguei o livro naquela hora, que eu vi, a única coisa que eu vi naquela hora que eu estava higienizando, uma barata morta. Grudada, no plano da folha de um livro. Peguei a trincha e tirei ela. Eu percebo que eles se sentem totalmente incluídos. Porque antigamente eu acho que existia até aquele medo, né, de falar alguma coisa ou de fazer alguma coisa, porque ele não se sentia incluído. E hoje em dia é muito legal porque você vê ele planejando uma viagem para as férias, você vê ele planejando o que ele vai fazer no final de semana, reclamando de algumas coisas que eles não gostam. Então, isso sim eu vejo que é a inclusão, né? Para começar, para trabalho, eu só coloco só um brinquinho simples que eu ganhei da tia Ana. Na hora que eu escrevo as poesias, eu viajo muito nas histórias de poesias, que eu fico mais viajando. E a gente orgulha demais dela também, poxa. Ela, por exemplo, a gente limitou aqui. Então, se você quer ajudar papai e mamãe e tal, então você paga aí, sei lá, o pão de hoje. Vou comprar com o seu cartão, tá? E aí ela fica satisfeitíssima, rapaz. E é importante isso, né? Eu faço uma caminhada com meu pai até a parada e pego um ônibus que liga para a rodoviária. Eu vou até a rodoviária com ele, espero o buzo da Câmara. Aí de lá o meu pai já é liberado, aí daí eu vou para o meu trabalho.
chega de manhã cedo, aí fala, graças a Deus, tanta gente está desempregada nessa crise, né? Tanta gente desempregada e tudo mais. Aí eu falo, dá graças a Deus todo dia que está de pé, com saúde, né? É importante, né? Trabalhar, né? Receber, pagando os aluguel, saindo pro frevo, né? Vai pro frevo, pra curtir, né, meu filho? Se não sair, é mal. Ao você dar a oportunidade, né, e treinar essa pessoa dentro das limitações que ela tem, ela desenvolve um trabalho de excelência. Eu ajudo muito os meus pais e pago algumas coisas também. Ter dado certo aqui na Câmara, né, de a gente mostrar a eficiência do trabalho, né, desses técnicos, serviu então de garantia, não digo assim, de certeza para as outras instituições de que eles poderiam também desenvolver um bom trabalho. Ótimo, parabéns. Parabéns, o vídeo excelente. Eu acho que nós que atuamos e trabalhamos com pessoa com deficiência, entendemos ali na mensagem nuances fundamentais para um processo de inclusão plena e participação em vida ativa, em sociedade, em comunidade. Cada detalhe ali tem para nós um significado. Parabéns ao vídeo e àqueles que o estruturaram e organizaram dessa forma. Bom, essa sessão solene, em homenagem aos 10 anos da parceria entre a PAI-DF e a Câmara dos Deputados, foi requerido por mim, deputado Eduardo Barbosa, requerimento 8162/2018. E podemos considerar que faz parte da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e dessa forma teremos aqui na Câmara outras atividades, mas iniciamos, no meu entendimento, com uma atividade extremamente exemplar para toda a população brasileira. Farei agora o discurso do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Senhoras e senhores, ao mesmo tempo que saúdo os presentes a esta sessão solene, cumprimento o deputado Eduardo Barbosa pela iniciativa de propor homenagem aos 10 anos da parceria entre a PAI-DF e a Câmara dos Deputados. Trata-se de ação pioneira da Câmara, que firmou contrato em 15 de dezembro de 2008 para a utilização de serviços prestados pela PAI do Distrito Federal na área de higienização e conservação de livros e documentos. Seguindo o exemplo da Câmara, diversas outras instituições públicas, como o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceram parcerias semelhantes a partir de então. Ao longo destes 10 anos, a qualidade do trabalho executado pelos alunos da PAI-DF vem sendo cada vez mais reconhecida e a ação pioneira da Câmara sempre renovada. Entretanto, o maior benefício decorrente dessa parceria é mesmo a promoção do exercício da cidadania da pessoa com deficiência intelectual. Não há dúvida de que o trabalho é um dos principais fatores, se não o principal fator de conquista de autonomia e de inclusão social por qualquer cidadão. Isso é especialmente verdadeiro no caso das pessoas com deficiência. Nesse sentido, ressalta-se a importância da parceria entre a PAI-DF e a Câmara dos Deputados, não tanto pelo número de contratados, mas, sobretudo, por demonstrar que as pessoas com deficiência são capazes de executar
uma série de atividades úteis para a sociedade. Esse projeto insere-se no âmbito das ações da acessibilidade que vêm sendo realizadas pela Câmara desde 2004 e tem como objetivo a inclusão profissional efetiva e responsável de pessoas com deficiência intelectual. No grupo das pessoas com deficiência, esse é o segmento que mais apresenta dificuldades de encontrar e manter o emprego, embora tenha condições de exercer uma atividade produtiva e útil à sociedade, a despeito de suas limitações. Já há algum tempo, portanto, a Câmara se empenha em tornar-se cada vez mais acessível e em demonstrar seu compromisso com a responsabilidade social. Além disso, cumprindo seu papel institucional, a Câmara tem contribuído para o avanço da legislação relacionada ao tema. Entre os muitos normativos que poderiam ser mencionados nesse âmbito, dois merecem destaque: a Lei 8.213, de 1991, e a Lei 13.146, de 2015. A primeira impõe a observância da reserva legal de vagas de trabalho para as pessoas com deficiência. Já a segunda, não por acaso conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também Lei Brasileira de Inclusão, é ainda mais generosa e ambiciosa em seus propósitos. Aspira a assegurar e promover o exercício de direitos e liberdades fundamentais em condições de igualdade pela pessoa com deficiência. É de suma importância a garantia da efetividade dessas e de outras leis que versam sobre o tema. Também é muito importante a atuação no dia a dia, tanto dos órgãos de governo quanto das empresas privadas, visando promover a inclusão social da pessoa com deficiência por meio do trabalho. Disso constitui excelente exemplo a parceria de 10 anos estabelecidas entre a PAI-DF e a Câmara dos Deputados, que hoje homenageamos. Muito obrigado, e esse é o pronunciamento do presidente Rodrigo Maia. Como requerente dessa sessão solene, também faço agora o meu pronunciamento. Senhoras e senhores, senhores convidados, servidores da casa, funcionários da PAI do Distrito Federal, queridos usuários da nossa PAI, funcionários da Câmara dos Deputados que estão aqui sendo motivo desta sessão solene e se sintam homenageados nesse momento. Ontem, no dia 3 de dezembro, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A Câmara dos Deputados, tradicionalmente, comemora essa data e não me parece haver melhor forma de fazê-lo neste ano que destacando o sucesso da parceria entre esta casa e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal. Brinquei com o nosso diretor-geral que dentro da PAI nós temos um ditado que nós falamos assim: a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Porque antes eu falava o ditado como é corrente, a gente mata a cobra e mostra o pau, e um pai me corrigiu: não, deputado, a gente tem que mostrar a cobra morta, porque ela pode ter fugido, né? Então, eu acredito que nesta comemoração que fazemos do Dia Internacional, nós temos que mostrar concretude. O discurso já se foi, hoje resultados é que são importantes ser revelados. E por isso foi muito bem identificado
a comemoração do Dia Internacional com fato concreto, efetivo, feito pela casa que legisla, mas também demonstra exemplos concretos. A Câmara dos Deputados, então, desta forma, promove a inclusão e a igualdade das pessoas com deficiência intelectual dentro das suas próprias instalações. E é justamente a pessoa com deficiência intelectual que tem mais restrição e dificuldade à inclusão ao mercado de trabalho. E por isto, a demonstração dessa possibilidade, ela tem um efeito muito mais significativo, porque muitas empresas privadas, inclusive, escolhem as deficiências que querem incluir. E, geralmente, a deficiência intelectual é a última a ser escolhida, justamente porque exige da própria empresa ou instituição toda uma reestruturação das relações interpessoais entre colegas de trabalho para que, de fato, ocorra o processo de inclusão ao mercado de trabalho. E para cumprir isto, a Câmara estabeleceu a parceria com a PAI do Distrito Federal, que hoje completa 10 anos. Eu presenciei, em 2008, o momento em que, então, o primeiro secretário desta casa, deputado Osmar Serraglio, assinou o convênio entre as duas instituições. E para as duas instituições, um momento de grande alegria. Para a Câmara, era uma novidade, um fato inusitado, inédito. Para a PAI, porém, era já uma coroação de um trabalho que começou bem antes. Em meados da década de 80, a PAI do Distrito Federal percebeu a demanda por educação profissional para pessoa com deficiência, porque aqui no governo DF as escolas já se comprometiam com a inclusão escolar e havia uma lacuna no atendimento da educação profissional. E foi então a PAI-DF, percebendo a função social de uma organização, entendeu que precisava oferecer a esse público aquilo que o sistema público ainda não se responsabilizava. Foi quando elaborou projetos para oferecê-la por conta própria. E aqui nós temos que homenagear o pioneirismo da Maria Helena Alcântara, porque ela esteve neste primeiro momento como pioneira, dando exemplo para o Distrito Federal e para o Brasil. Amiga de mais de 3 décadas, e eu conheço cada esforço, cada passo, cada busca, cada estudo feito para implementar aquilo que de um sonho se tornou uma grande ousadia e agora realizações para as pessoas com deficiência. Então, há quase 30 anos, a PAI-DF iniciou efetivamente suas atividades em 1989. Dou ênfase ao fato para deixar claro que, ao comemorar a década de parceria entre a PAI-DF e a Câmara dos Deputados, não me esqueço do histórico, ainda mais longo e meritório do movimento apaiano, que tenho orgulho de fazer parte. E só estou nesta casa por causa do movimento que eu participo há mais de 30 anos. A educação profissional da PAI do Distrito Federal segue uma metodologia própria, que parte da formação básica e vai até a inclusão laboral. Aqui na Câmara, a inserção dos trabalhadores formados pela entidade se dá pela estratégia do emprego apoiado. Nela, a equipe é contratada
junto com um orientador, responsável pela supervisão das tarefas. É importante abrir aqui um parênteses, pelo eco que essa casa tem pelo país afora sobre o emprego apoiado, que acredito ser a metodologia mais exitosa na inclusão e na permanência da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no emprego, e que pode ser aplicada de 3 formas: individual, trabalho exercido individualmente numa empresa ou numa instituição; enclave, que é um pequeno grupo de pessoas com deficiência intelectual trabalhando juntos sob a supervisão do empregador e com a ajuda de um treinador de trabalho; e equipe móvel, grupo de trabalho móvel composto por pessoas com deficiência intelectual que presta serviços à comunidade, apoiado por instrutores, estes quase em desuso atualmente. A Câmara dos Deputados adota a forma de enclave. A rede APAE tem investido muito nesta proposição. Por exemplo, além da APAE-DF, pioneira, a rede mineira das APAEs tem sido incentivada pela Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais na implantação da metodologia do emprego apoiado na forma individual. A experiência tem apontado como resultados maior credibilidade e confiança por parte das empresas que buscam apoio neste serviço, melhora significativa no relacionamento entre colegas de trabalho, produtividade nas empresas, maior independência no trabalho e na vida em sociedade da pessoa com deficiência intelectual. O êxito da utilização da metodologia do emprego apoiado tem se refletido na escolha dos agraciados com o Prêmio Brasil Mais Inclusão desta casa. No ano passado, a APAE de Belo Horizonte, que mantém parceria com 23 empresas e com cerca de 70 profissionais no mercado, foi uma das escolhidas. Em 2018, a APAE de Pará de Minas, minha cidade natal, que conta com 27 empresas parceiras e 80 pessoas com deficiência intelectual inseridas, receberá o prêmio amanhã, no dia 5 de dezembro, mostrando que a inclusão também é possível em cidades de médio porte. Voltando à parceria da APAE do Distrito Federal com a Câmara, o primeiro setor em que os alunos da APAE trabalharam foi a seção de conservação e restauração, apresentado pelo vídeo, pondo em prática o treinamento na higienização de livros e documentos. Desde 2016, o convênio se ampliou e agora temos também contratados, todos ali de terno engravatados, na área administrativa da Secretaria-Geral da Mesa e na primeira secretaria. Extensão de uma parceria que deu certo. A parceria com a Câmara foi uma vitória que merece nosso festejo. Como se costuma dizer, a importância da inclusão está em que ela é vantajosa para todos, para a pessoa com deficiência, para a organização que a recebe e para o conjunto da sociedade, estabelecendo relações verdadeiras, humanas, relações de acolhimento, de cooperação, de solidariedade, princípios essenciais para um trabalho ter resultado efetivo e que geralmente a pessoa com deficiência impõe ao ambiente aonde ela chega. É o que se nota aqui dentro. Para além do salário, o trabalho representa para os contratados, uma oportunidade de aprendizado e de ganho e de autonomia. Eles gostam do dinheiro que ganham. Eles planejam o que fazer com ele. Eles adquirem a independência e a autonomia.
escolhem a sua roupa, o seu acessório, como foi ali colocado, o seu passeio, o seu lazer, e muitos contribuem com a renda da sua família. Ao mesmo tempo, os setores em que eles atuam também saem ganhando. A higienização dos documentos é mesmo fundamental para a conservação do acervo. Vide a barata morta encontrada. Se ficasse ali eternamente, ia danificar o livro. E o auxílio administrativo é sempre bem-vindo na Secretaria-Geral da Mesa. Os contratados ajudam a Câmara a funcionar de verdade. Por fim, numa visão mais ampla, é o conjunto da sociedade que sai beneficiado. Afinal, é desejável que os formuladores de políticas públicas tenham consciência da diversidade humana. A diversidade faz parte do homem e das necessidades especiais de diferentes grupos. Nada mais adequado, então, que pessoas com deficiência intelectual componham o quadro funcional de um órgão como a Câmara dos Deputados, que decide os rumos do país. Desde 2008, outros órgãos centrais dos 3 poderes da União, Senado, Supremo Tribunal Federal, Itamaraty, Ministério da Justiça, AGU, que me informaram agora, seguiram os exemplos pioneiros da Câmara e firmaram parcerias com a PAI-DF para a contratação de pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. Noutras palavras, mais autoridades públicas passaram a conviver com pessoas com esse tipo de deficiência, tomando conhecimento de suas potencialidades e seus desafios. É de se esperar que o esclarecimento resulte em decisões melhores sobre as questões que concernem a esta população. Quero acreditar que foi isso que aconteceu comigo mesmo. Não é segredo para ninguém que dediquei minha vida ao movimento apaiano. Comecei trabalhando para a PAI de Pará de Minas e cheguei a ser presidente da Federação Nacional das APAIs por 4 vezes consecutivas. Foi essa militância que me sensibilizou para as demandas de outros grupos vulneráveis e me fez enxergar a importância da boa política. A possibilidade de que a convivência com pessoas com deficiência venha a fazer mais e mais deputados se unirem à causa só me alegra. De solitário que fui no passado, hoje podemos dizer que temos uma mini bancada de deputados comprometidos, com deficiência, extremamente companheiros e parceiros na construção de uma nova lógica do Estado brasileiro. Por isso, comemoro os 10 anos de parceria entre a PAI-DF e Câmara. Mas não poderia deixar de também aqui agradecer a coordenação da PROGE, na pessoa de Adriana Janussi, que lá atrás, desde 2006, se me parece, já começou a trabalhar no projeto de acessibilidade e que depois culminou com a coordenação ora instalada e que tivemos avanços significativos em todos os setores dessa Câmara, favorecendo a participação da pessoa com deficiência na casa que legisla para o país. Obrigado, querida Adriana, mais que servidora competente, eficiente, comprometida, como a grande maioria dos servidores da Câmara dos Deputados, que eu tenho muito orgulho de conviver com todos vocês. Vocês são exemplos para a nação. Mas você abraçou essa causa com muito mais compromisso, um compromisso cidadão, de cidadã,
um compromisso pessoal. Hoje é uma das nossas companheiras na luta da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E a partir de você, eu quero agradecer, né, ao nosso diretor-geral da casa, ao nosso André, que é o coordenador específico do setor onde foi acolhido os nossos primeiros trabalhadores nessa casa, e a todos os funcionários, a Jussara, que tem se dedicado muito também nessa relação cotidiana com os nossos trabalhadores, e eu só tenho que agradecer. Mais do que uma sessão solene, é a PAI do Brasil agradecendo a vocês. Muito obrigado. Consegui fazer 2 discursos. Agora eu vou chupar minha bala. Bom, agora com alegria eu vou passar para que a nossa diretora pedagógica, Maria Helena Alcântara, possa fazer o seu pronunciamento. Maria Helena, use a tribuna para nós. Aqui não, fala lá. Sabe por quê? Tem um significado simbólico essa tribuna, você está lá. Espaço conquistado pelas organizações da sociedade civil. Bom, o Eduardo Barbosa, ele já disse quase tudo que eu ia dizer, mas eu vou dizer da nossa forma, né, da forma mais a PAI do Distrito Federal, tá bom? Eu queria agradecer a presença aqui do diretor do Arquivo Nacional, do diretor-geral também dessa casa, e, senhoras e senhores, bom dia a todos. Bom, foi com grande satisfação que a PAI do Distrito Federal recebeu a notícia dessa sessão solene em homenagem à parceria que iniciamos com a Câmara dos Deputados desde 2008. Como associação privada e sem fins lucrativos, nosso trabalho é dedicado à oferta de atendimentos especializados para jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla. Entre nossos principais focos estão a formação profissional e a inclusão dessas pessoas no mundo do trabalho. Por isso, o reconhecimento dessa parceria é tão importante para nós, pois ela favorece justamente a inclusão das pessoas com deficiência intelectual que, antes da aplicação da metodologia do emprego apoiado, a maioria deles não conseguiam oportunidades no mercado de trabalho convencional. A Câmara dos Deputados foi a primeira instância do governo a acreditar em nosso programa de conservação de bens culturais. Foi essa casa que contratou os serviços da primeira equipe inclusiva que formamos para atuar nas áreas de higienização e pequenos reparos de livros e documentos. Um trabalho, pessoal, de extrema importância, pois visa preservar os arquivos que comprovam a história do nosso país. Esse programa foi iniciado em 2006, com o apoio da Universidade de Brasília, não posso deixar de mencioná-la, mas precisamente, né, de sua biblioteca central, onde até hoje mantemos uma oficina para a qualificação de novos aprendizes. De lá para cá, o programa cresceu e já conta com outros espaços de formação, no Arquivo Nacional e na própria sede da PAI do Distrito Federal, mas continua mantendo suas raízes, focadas na criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda, para quem antes sequer vislumbrava essa possibilidade.
A parceria com a Câmara foi fundamental para o desenvolvimento desse programa. A partir do trabalho da equipe inclusiva, que passou a atuar nessa casa, muitos puderam perceber na prática o que já sabíamos enquanto profissionais, né? Desde a fundação da PAI, que a deficiência intelectual, apesar de impor muitos desafios, não impede que essas pessoas possam desenvolver habilidades, adquirir conhecimentos, conquistar autonomia e contribuir com a sociedade. Os profissionais dessa equipe provam que não existe qualquer diferença capaz de justificar a realidade de exclusão social que até hoje afeta muitas outras pessoas com deficiência. Essa parceria reforçou a importância de ampliarmos, inclusive, o conceito de acessibilidade, que não pode ser entendida exclusivamente como a construção de rampas ou a adoção de recursos de acesso puramente físicos. No caso da deficiência intelectual, por exemplo, a acessibilidade também envolve mudanças na forma de falar, na maneira de interagir e no tempo que precisamos dar para cada ser humano. Não podemos esquecer disso. Felizmente, conseguimos garantir essa consciência entre os profissionais que atuam nessa casa. E isso permitiu que nossa parceria fosse um sucesso. Obrigada ao pessoal que recebeu tão bem os nossos aprendizes. Nos últimos 10 anos, nosso programa já qualificou e incluiu outras 8 equipes de trabalho apoiado, que prestam serviços de conservação de bens culturais para importantes acervos de livros e documentos no Distrito Federal. Já estamos no Senado, no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Justiça, no INEP, na AGU, no TSE, no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Poxa, né? Como andamos para frente. Essa experiência bem-sucedida de inclusão profissional começou nessa casa e, sem dúvida, pode inspirar muitas outras iniciativas semelhantes em todo o país. A própria Câmara dos Deputados já contratou serviços de outra equipe inclusiva da PAI-DF, nas áreas de serviços administrativos, além de acolher outros profissionais com deficiências em suas instalações, seja por meio dos gabinetes, seja por meio das empresas terceirizadas, que também atuam com o conceito de inclusão. Todo esse sucesso não se deve apenas ao nosso trabalho como instituição, ou às oportunidades oferecidas por nossos parceiros. Ele também é resultado da perseverança da nossa equipe técnica e da disposição de diversas pessoas com deficiência intelectual e múltipla, suas famílias, que não se renderam ao preconceito e enfrentaram os desafios que a nossa sociedade impõe. Para concluir, pessoal, a minha fala, e para ressaltar esses 10 anos de parceria na área de conservação de bens culturais, gostaria de pedir aos integrantes da equipe inclusiva e seus monitores e professores que atuam nessa casa para que fiquem de pé nesse momento. Para que fiquem de pé nesse momento. Para vocês que são, de fato, os grandes responsáveis por essa parceria, eu peço uma salva de palmas de todos os presentes. Podem sentar. Junto com a PAI do Distrito Federal. Professora Eide, professora Harumi, professora Marli. Isso. Nossa equipe técnica da PAI do Distrito Federal, porque hoje nós contamos com 4 unidades de atendimento à pessoa com deficiência intelectual no Distrito Federal. Que fique de pé também a nossa equipe técnica. Cecília, Cida, Laura, Kiss.
o nosso assessor também de comunicação, que está sempre nos apoiando e indo conosco para tudo que é lado. Hélio, cadê você, Hélio? Fique de pé. Foi embora. Isso. Bom, muito obrigada a vocês e a todos que tornaram essa parceria possível. Saibam que junto conseguimos transformar um antigo sonho numa realidade mais que concreta. Quero agradecer também a Jussara, né, a nossa, né, a pessoa que nos recepcionou, a Adriana, que já foi citada pelo Eduardo Barbosa, e a outra que eu esqueci o nome, né? Gente, muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado, Maria Helena, pelo seu pronunciamento. Vocês não imaginam como é que essa mulher é ferrinho de dentista, viu? Obrigado mesmo de coração. Só fui verificar. Tinha um deputado para falar aqui. Acho que não. Bom, vou passar a palavra agora ao deputado Luiz Carlos Rauli, que fará o seu pronunciamento pelo PSDB. Muito bom dia, que alegria estar aqui hoje, nesta sessão solene, em homenagem aos 10 anos da parceria entre a APAI do Distrito Federal e a Câmara dos Deputados. Nessa maravilhosa iniciativa de integração aqui da Câmara dos Deputados com a APAI do DF. E essa sessão requerida pelo nosso querido deputado, amigo deputado, Eduardo Barbosa, que já presidiu as APAIs do Brasil, de Minas Gerais, as APAIs da sua cidade. O Eduardo Barbosa hoje é uma referência nacional em termos da questão das APAIs para o Brasil e para todos os países por onde ele já esteve. A senhora Maria Helena Alcântara de Oliveira, a diretora pedagógica da APAI do DF, o nosso diretor-geral da Câmara, Lúcio Henrique Xavier Lopes, o senhor André Freire, diretor do Centro de Documentação e Informações da Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, pelo PSDB, que é o mesmo partido do Eduardo, venho aqui prestar também essa homenagem, sempre lembrando da minha APAI de Cambé, de Londrina, de Rolândia, de Araponga, de Biporã, de toda a minha região, APAIs que eu cuido há 28 anos que eu dou atenção para elas na minha região. E lembrando também que agora volta como senador da República um apaiano de primeira grandeza que vem agora como senador novamente, que é o Flávio Arnes, nosso querido amigo Flávio Arnes, muito amigo do Eduardo Barbosa também. Então é com satisfação que represento o PSDB nessa sessão, com a qual comemoramos 10 anos da parceria entre a APAI-DF e a Câmara dos Deputados. Graças à feliz iniciativa, mais uma vez faço referência, do nosso nobre colega de bancada, deputado Eduardo Barbosa. O dia 15 de dezembro de 2008 foi o marco na história da luta pela inclusão social de pessoas com deficiência intelectual no DF. Naquela data, a Câmara dos Deputados firmou com a APAI um contrato de prestação de serviço de higienização e conservação de livros,
e de documentos do acervo do Centro de Documentação e Informação da Casa, SED. O contrato foi precedido por um curso de qualificação de duração de 1 ano e 2 meses na Biblioteca Central da Universidade de Brasília. A primeira turma contratada pela Câmara dos Deputados, há 10 anos, era constituída por 8 pessoas com deficiência e um instrutor apoiador. Observá-la, um instante só, por gentileza. Fizeram em 2 vias aqui, em 2 lados. 8 anos depois, esta casa passou a contratar também equipes inclusivas de trabalho da APAE, na área de auxílio em apoio administrativo. Hoje, há 13 auxiliares da associação trabalhando aqui, tanto no SED quanto na administração. Essa parceria foi tão bem-sucedida que serviu de modelo para a realização de outros convênios entre a APAE-DF e diversos órgãos públicos. Hoje, há pessoas com deficiência intelectual trabalhando em instituições como o Senado Federal, Itamaraty, Supremo Tribunal Federal e Ministério da Justiça, entre outros. Senhor presidente Eduardo, nobres colegas, desde 91, há 27 anos, portanto, temos uma lei determinando que as empresas com 100 ou mais empregados devem empregar de 2 a 5% de pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência física ou intelectual. O que acontece, no entanto, é que esta lei é amplamente descumprida e mesmo nos casos de empresas que buscam observá-la, as pessoas com deficiência intelectual são quase sempre preteridas. A justificativa mais costumeira dada pelos empregadores é que não há entre o universo de pessoas com deficiência, sobretudo entre aqueles que apresentam deficiência intelectual, profissionais suficientes qualificados para compor seus quadros funcionários. Quero destacar aqui a empresa Pado, lá em Cambé, que emprega muitas pessoas com deficiência, e homenageio ali o Alfson Gardman, né? E também o presidente da APAE de Cambé, que é o Erasmo de Paulo Machado, que tem feito um belíssimo trabalho de integração como este aqui. E gostaria de lembrar que, num passado não tão recente, houve no mundo inteiro um esforço para que se mudasse o paradigma que regia a dinâmica entre as pessoas com deficiência e a sociedade. Onde antes se propugnava a integração da pessoa com deficiência à sociedade, passou-se a pregar a importância da inclusão social desse indivíduo. Esta troca de conceitos significou uma verdadeira revolução, pois a inclusão atribui à sociedade o dever de se adaptar para receber bem esta parcela da população e não ao contrário. No caso do marco que hoje celebramos, houve um efetivo esforço de inclusão por parte dos 2 parceiros envolvidos, a APAE-DF e a Câmara dos Deputados, pois o contrato foi precedido pela qualificação dos profissionais e buscou-se a sua inserção em áreas compatíveis com as habilidades por eles desenvolvidas. O sucesso do programa pôs em xeque preconceitos ainda muito arraigados na nossa sociedade, porque provou que, do ponto de vista da qualificação, da competência e da seriedade no cumprimento do dever, não existe qualquer diferença entre as pessoas com deficiência intelectual e outros profissionais. Senhoras e senhores, a inclusão dos brasileiros e das brasileiras com deficiência não é um favor ou uma gentileza da sociedade, mas mandamento constitucional. É a Constituição que manda. Temos uma das legislações mais avançadas do mundo sobre o tema, mas é preciso atenção e esforço permanente para que as pessoas com deficiência tenham garantido o direito de exercer plenamente a cidadania. Quero, pois, saudar a parceria pioneira, firmada há uma década pela Câmara dos Deputados e a APAE-DF, que abriu caminho para que um contingente cada vez maior de pessoas com deficiência intelectual possa exercer seu legítimo direito de participar do mundo do trabalho. Esperamos que esta bem-sucedida experiência sirva de modelo para muitos outros empregadores, tanto do setor público quanto do setor privado. Aproveito a oportunidade para reiterar o compromisso do meu partido, o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira,
em apoiar propostas e iniciativas que tornem nossa sociedade um lugar melhor para todos os brasileiros, inclusive para aqueles que experimentam alguma deficiência de natureza física e intelectual. Também quero destacar, Eduardo, que agora o Fundeb está sendo aplicado nas APAES, lá no Paraná. E ainda há alguns prefeitos que resistem, mas já é uma norma para ser cumprida a inclusão das APAES no cálculo do percentual de recurso do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. É um direito também, né, consagrado às APAES. E precisou do auxílio do Ministério Público do Estado do Paraná para que alcançássemos isto. Estou certo que este esforço resultará em ganhos para toda a população, pois as peculiaridades dos indivíduos que a compõem constituem a variedade e, portanto, a enorme riqueza da nossa sociedade. Parabenizo mais uma vez a mesa, na pessoa do deputado Eduardo Barbosa, nosso grande líder apaiano do Brasil. Que Deus abençoe abundantemente vocês e suas famílias. Obrigado, amigo e deputado Luiz Carlos Rauli, sempre parceiro também dentro da Câmara para as nossas lutas e sempre amigo dos APAES do Paraná. Obrigado pelo pronunciamento. Passo a palavra agora para a deputada Carmen Zanotto, representando o PPS. Deputada Carmen Zanotto é membro também da Comissão Permanente dessa Casa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e tem sido uma das deputadas que atuam conjuntamente na defesa dos direitos desse segmento da população, grande amiga e companheira. Carmen, com a palavra. Muito obrigada, nobre presidente, proponente desta sessão solene, em homenagem aos 10 anos da parceria da PAI do Distrito Federal com esta casa. Deputado Eduardo Barbosa, para nós, é um professor, um entusiasta, um homem comprometido, que cativa um conjunto de parlamentares e nos ensina a cada dia a importância deste olhar diferenciado na área da assistência social, em especial para nossas APAES, em especial para as nossas pessoas com deficiência. Parabéns, nobre deputado Eduardo, por esta sessão solene. Quero também saudar a professora Maria Helena, diretora pedagógica da PAI do DF, o senhor Lúcio Henrique, diretor-geral aqui da Câmara dos Deputados, e o senhor André Freire, diretor do Centro de Documentação e Informática da nossa casa. Dizer que essa sessão solene, aos alunos da PAI que estão aqui conosco, familiares, professores e colaboradores da PAI, serve de motivação para os estados e para os municípios, para que cada um de nós possamos e a cada dia a gente compreenda mais a importância da inclusão da pessoa com deficiência em todos os segmentos da nossa sociedade. Deputado Eduardo Barbosa, junto com a deputada Mara Gabrilli, junto com o deputado Otávio Leite e um grupo de colegas, homens e mulheres aqui da casa, fazem a diferença. Fazem a diferença porque nós buscamos, através da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, agilizar os projetos de lei que dê mais garantias, que dê condições efetivas das instituições que acolhem essas pessoas realizarem o seu trabalho. Em muitos municípios, a reabilitação se dá, nobre deputado doutor Eduardo, apenas pelas nossas APAES. A reabilitação física, a reabilitação motora, as terapias são as nossas APAES, que são um braço já do Sistema Único de Saúde no país. Eu, como enfermeira de formação, que também tenho um irmão com deficiência intelectual, sei de muito nova a importância de uma PAI no município. E a partir do momento que eu me efetivei nessa legislatura aqui na Câmara, tenho buscado garantir recursos. Garantir recursos como, por exemplo, para nossas professoras da PAI de Urupema não precisarem mais carregar os seus alunos na cadeira de rodas, porque agora elas têm uma van adaptada que permite o acesso adequado a um veículo de transporte para os alunos da PAI daquele município. Todas as instituições, todas as APAES da minha região e parte de algumas APAES
próximas à minha região, no estado de Santa Catarina, nós temos buscado garantir recursos de emendas para que os professores, os colaboradores, todos aqueles que têm esse olhar diferenciado para as APAES possam efetivamente prestar o serviço de qualidade. E a APAE aqui do DF é um exemplo, junto com a direção da nossa casa, buscando a inserção, buscando mostrar para a sociedade que é possível, sim, uma pessoa com deficiência estar trabalhando e dar a ela autonomia e dignidade de vida. Então, que esta sessão solene, que está sendo transmitida pela TV Câmara, sirva de motivação, em especial neste momento de encerramento das atividades da casa. Estamos chegando e já iniciamos o mês de dezembro, que este ano passou absolutamente muito rápido, como todos os anos. Conforme a nossa idade vai passando, parece, doutor Eduardo, que o Natal sempre chega mais rápido. Quando nós éramos crianças, a gente torcia para o Natal chegar, porque era o momento da gente ganhar o presente ou a peça de roupa nova. Agora, com a modernidade, tudo isso está mais rápido, tem várias comemorações durante o ano, mas parece que o ano passa muito rápido e que esta sessão sirva, então, de agradecimento a todos os homens e mulheres, colaboradores das APAES do Brasil, que tem no deputado Eduardo Barbosa o exemplo de um homem que dedicou a sua vida, que perdeu a sua esposa trabalhando num deslocamento de uma atividade da APAE do seu estado de Minas Gerais. Que a memória dela e que a luta do deputado Eduardo Barbosa nos motive sempre, motive cada colaborador voluntário das nossas APAES, cada colaborador remunerado das nossas APAES, cada familiar, para que eles entendam a importância de não deixarmos nenhuma pessoa com deficiência cerceados do ensinamento, cerceado do aprendizado, trancado dentro de casa por qualquer motivo que seja. Não podemos mais aceitar a invisibilidade de algumas pessoas com deficiência no nosso país. Então, parabéns a cada um dos colaboradores da nossa casa. Parabéns a vocês que vêm aqui diariamente fazer a diferença. Obrigado. Vocês são tão importantes e o trabalho de cada um de vocês é desenvolvido com tanto zelo, com tanta responsabilidade, ou até mais do que alguns dos colaboradores que não têm nenhum tipo de deficiência. Muito obrigada à direção da nossa casa, muito obrigada ao nobre deputado Eduardo Barbosa por nos permitir estar aqui na manhã de hoje, agradecendo a vocês, desejando um santo e abençoado Natal e que 2019 a gente possa avançar ainda mais na legislação brasileira para garantir o direito da manutenção adequada com recursos suficientes para dar a qualidade de assistência que as nossas instituições precisam e que vocês tenham cada vez mais mercado de trabalho. Obrigada. Obrigado, querida Carla, pelas palavras. Me emocionou. Muito obrigado. Tem sido uma grande companheira aqui dentro dessa casa, nas nossas lutas. Tivemos várias conquistas importantes nesse último período. Uma delas foi a inclusão dentro do arcabouço legal da educação brasileira, da educação ao longo da vida, que todos nossos deputados que compõem o trabalho na comissão, e a Carmen, uma delas, lutou para a conclusão desse processo. Vamos ter grandes avanços, se Deus quiser, a partir dessa turma que está aqui, adulta e envelhecimento, para ter novas perspectivas de uma formação de vida, formação continuada para suas necessidades, né? Aprovamos recentemente a última etapa na CCJ de
e a Carmen também foi relatora na Comissão do Idoso, me parece, em relação à consideração da pessoa com deficiência ser considerada idosa de forma mais precoce, porque há uma caracterização de envelhecimento precoce nas pessoas com deficiência. Você foi uma das relatoras, né, Carmen, desse projeto de lei, já concluiu a CCJ e agora nós vamos acompanhá-lo no Senado, né? E Carmen Zanotto relatou também um projeto de lei de minha autoria recentemente, muito importante, que caracteriza as questões da vulnerabilidade para fins de concessão de benefício, porque é um vazio legal do que é vulnerabilidade diante da lei. Obrigado, viu, Carmen, pelo empenho sempre seu nos projetos que a gente aponta e você sempre incorporando novos conhecimentos no seu relatório. Obrigado de coração. Bom, nós vamos agora passar a palavra para o senhor André Freire. Ele que é diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Vocês veem que essa diretoria é a história viva da Câmara dos Deputados. Ali tem um acervo de registros, onde atualmente e no futuro os historiadores poderão reportar para ver tudo o que aqui aconteceu e acontece, e é justamente ali que os nossos trabalhadores estão inseridos. Então, num local muito sensível e precioso da Câmara dos Deputados. Com a palavra, André Freire. Bom, primeiramente, muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, presente, deputado, nessa sessão solene. Oportunidade a que a gente pode homenagear, na verdade, não as pessoas que efetivamente deram conta deste recado, mas eles, nossos trabalhadores da APAI, que efetivamente estão no dia a dia, fazendo dessa história deles uma história melhor. Gostaria de cumprimentá-lo, deputado, pela excelente proposição de trazer aqui o requerimento para fazer essa sessão solene. O nosso diretor-geral, Lúcio Xavier, um apoiador dessas iniciativas desde sempre, a doutora Maria Helena, que tem tocado essa história aí com tanta compromisso e com tanto respeito aos colegas da APAI. Bom, a Lei Brasileira de Inclusão, ela colocou alguns dispositivos que trouxe para dentro da realidade brasileira uma responsabilidade muito grande. E aí, quando a gente olha a Lei Brasileira de Inclusão, a gente pensa, bom, será só aqueles que já nasceram com alguma deficiência? Não. A lei fala também daqueles que precisam ser reabilitados em algum momento da sua vida, né? Então, nós que estamos aqui, talvez aí totalmente prontos para um mercado de trabalho, do ponto de vista daquilo que se disse que é, vamos dizer assim, normal, nós também podemos passar por algum tipo de problema na vida e vamos precisar certamente, em algum momento, de sermos incluídos. Então, é importante que a gente tenha em mente que não só os que tiveram algum problema desde o nascimento, mas alguém que, ao longo da vida, vai provavelmente passar por algum problema relacionado a uma necessidade de reabilitação. Bom, o deputado Carlos Raul falou também da questão das cotas, e é muito importante a gente trazer para dentro da realidade da Câmara dos Deputados, porque a equipe da acessibilidade, já como bem citado aí pelos colegas, a Adriana, que tem feito um trabalho belíssimo, né? Ela tem se preocupado com sua equipe, né, Adriana? Porque eu sempre gosto de dizer que ninguém faz nada sozinho, todo mundo faz com o coletivo, e é isso que tem trazido esses bons projetos para a Câmara dos Deputados, mas você e sua equipe, junto com a gente, é uma parceira desde sempre, tem feito aí diversas ações para tornar a Câmara mais acessível. E aí eu quero nominar algumas coisas que a Lei Brasileira de Inclusão coloca e que a Adriana e sua equipe, junto com a gente lá no SED, têm se preocupado, que são as questões arquitetônicas da casa, né, sempre com o apoio do DETEC, as questões de comunicação, como a gente lidar com eles no dia a dia,
né? Como bem colocado pelo vídeo, a gente tem que se adequar e muitas vezes entender o pensamento deles para também a gente, junto com eles, construir as oportunidades que eles têm de trabalhar. Temos a questão metodológica, né? Nós adequamos nossos métodos de trabalho à realidade deles, que é muito importante a gente trazer isso para dentro da Câmara dos Deputados, porque ela precisa ser, mais do que nunca, uma Câmara dos Deputados universal. Temos a questão programática, o deputado falou aqui de uma série de normas que a Casa do Povo está desenvolvendo e elaborando para tornar ainda mais inclusivo esse nosso país. Então, todo esse conjunto de coisas faz muita diferença para essas pessoas que estão aqui, essa turma maravilhosa que eu tenho o maior carinho, e toda vez que desço lá, gosto de dar um abraço, gosto de tirar uma foto com eles. É sempre assim um momento muito especial na minha vida, porque eu tive, ao longo da minha vida, a oportunidade de alfabetizar um portador de síndrome de Down. Então, para mim, é realmente um motivo de muita alegria. Bom, e é justamente essa atitude que a gente precisa ter em relação a eles, de entendê-los como iguais, como partícipes do processo de amor que o ser humano deve ter um com o outro. E para a gente ter uma ideia desse dever de coletividade que a Lei Brasileira de Inclusão traz, o censo de 2010 apontava que 24% da população brasileira possuía algum tipo de deficiência. E isso é uma realidade muito séria, porque desse percentual, que é mais ou menos 44 milhões, com idade ativa para poder estar no mercado de trabalho, somente 53% tinham sido absorvidos. Então, é um número ainda muito pequeno, né? Esses dados são de 2010, o que mostra que a gente precisa realmente continuar com as ações de inclusão. E aí, uma das coisas que a Câmara está tentando, deputado, mais uma vez, inovar, né? É trazer um contrato de pessoas com deficiência auditiva, né, Adriana? Vamos contar aí com a ajuda do nosso diretor-geral, a gente já trouxe essa situação para o Lúcio. Precisamos trazer para dentro do quadro do Centro de Documentação e Informação pessoas com deficiência auditiva para responder uma necessidade enorme de demanda de trabalho que a gente tem, porque a gente cuida de 200 anos de história do parlamento, entre acervo bibliográfico, acervo arquivístico, e a gente precisa desses portadores de deficiência auditiva para determinados trabalhos e para trazer para dentro da casa a Lei Brasileira de Inclusão, que é isso que a gente quer. Então, contar com o apoio de vocês da casa, se o senhor puder falar com o nosso querido presidente Rodrigo Maia, para ver se a gente leva à frente esse contrato, né, Adriana? Vamos fazer isso pela Câmara, a Câmara merece. Bom, já trazendo aqui o final do meu discurso, eu acho que a gente vive nessa sessão solene o coroamento da igualdade de oportunidades, a gente vive o cumprimento de uma responsabilidade prevista pela Lei Brasileira de Inclusão, mas principalmente, eu quero deixar aqui, eu quero trazer a frase do poeta Renato Russo, mas eu quero que a gente interprete ela de uma outra forma. Renato Russo, numa de suas músicas, que é um poema também, ele diz que nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quando eu tive a oportunidade de conviver com esse colega Rafael, portador de síndrome de Down, e depois aqui na casa, com nossos colegas da PAI, eu senti a necessidade de reinterpretar a música de Renato Russo. E aí, quando eu olho para a cara de vocês, para cada um de vocês, o sorriso, o amor verdadeiro e a ingenuidade que vocês têm no coração, eu disse para mim mesmo, o Renato Russo deveria ter olhado para essas pessoas, para essa turma bacana que está aqui, e ter dito, nos deram espelhos e não vimos um mundo doente, mas um mundo de muito amor e ingenuidade e beleza no coração. Parabéns, vocês da PAI, vocês transformam o nosso mundo melhor. Obrigado. Obrigado, André. É muito bom ver um diretor com a visão não só da gestão, da importância dos avanços,
mas com sensibilidade também para o outro. Parabéns e obrigado pelo seu pronunciamento. Passo a palavra agora ao deputado Chico Lopes, que falará em nome do PCdoB. Senhoras e senhores, senhores deputados, senhores convidados, primeiro, bom dia especial a todos aqui presentes. Bom dia. Bom dia. Isso. Agora que danou-se. Ajeita aqui esse negócio que essa modernidade aqui me atrapalhou. A modernidade aqui me botou para trás. Tá, tudo bem. Bem, queria sessão em homenagem de 10 anos da parceria e a Câmara do Deputado. Quero homenagear e parabenizar também o deputado Eduardo Barbosa, que teve essa iniciativa. É uma iniciativa louvável e demonstra o respeito e a grandeza que ele tem em fazer uma reunião daqui, que só vem empresários, só vem gente importante, e ele está trazendo as pessoas que realmente merecem que o Estado se faça presente e nós, os humanos mesmo, para que se torne uma vida melhor, mais fácil de se conviver. Então, Eduardo, parabéns. Senhora Maria Helena Alcântara de Oliveira, diretora da PAI Pedagógico, o senhor Lúcio Henrique Xavier Lopes, meu parente, diretor-geral da Câmara, e o senhor André Freire, diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara. Senhores e senhoras, uma solenidade dessa natureza tem uma importância muito grande, até porque a Câmara, por mais que fale mal dela, e é um direito das pessoas, mas ela não é tão ruim quanto aparece na imprensa e naquelas pessoas que não vê nada positivo e o olhar deles sempre é negativo. Mas é nesta casa que se decide o destino, ou para o bem ou para o mal. Mas meus 3 mandatos de deputado federal, tenho os cabras que têm ponto de vista sempre negativo. Mas a maioria, independente de partido, cor ou questão ideológica, a nossa obrigação é servir o povo da cidade, do país chamado Brasil. Essa casa, os representantes têm que ter responsabilidade, que essa casa é para melhorar as condições do povo e defender bem o nosso país de forças externas, de questões do tróxico, que é um dos problemas hoje, principalmente, não é só mais na classe pobre, é na classe média e na alta classe, e esse que tem dinheiro e tem facilidade de não ser perseguido, ainda melhor. Mas nós aqui temos uma preocupação, principalmente com jovens que têm uma deficiência, que tem que ser feito pelo poder público, e que todos nós, os políticos e não políticos, que são cristãos ou gente batizado, devemos nos associar e ser solidários. Queria parabenizar mais uma vez o deputado, um abraço a todas as mulheres presentes, os homens também, e eu me incorporo na luta com muita alegria e prazer. Obrigado. Obrigado, deputado Chico Lopes, pela sua participação, pelas suas palavras. Eu passo a palavra agora para a deputada Zenaide Maia, eleita senadora da República, ano que vem estará no Senado, mas quero também dizer que ela é membro efetiva da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e tem sido também uma grande parceira e, além disso, é mãe de pessoa com deficiência intelectual e, por isso mesmo, muito comprometida com todas as nossas lutas. Com prazer, passo a palavra também para a deputada, então, Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte.
Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu quero aqui cumprimentar a mesa no nome do meu amigo, o deputado Eduardo Barbosa, que é um cara que eu conheci meu primeiro mandato e aprendi a admirar. Pense em alguém com a sensibilidade humana e que ajudou a gente ter uma comissão de defesa das pessoas com deficiência, uma comissão permanente, e que foi um ganho. Mas em falar da APAI, no meu estado do Rio Grande do Norte, pense que a APAI, Eduardo, ela antes de toda a sociedade, ela já viu com esse olhar diferenciado que a sociedade tinha um déficit grande, um débito com as pessoas com deficiência. Ela acreditou mesmo antes da gente dar toda essa visibilidade. Não existia a lei brasileira de inclusão, mas dizer o seguinte, eu sempre tive um olhar diferenciado, não só porque sou filha de uma criança que já é adulto com deficiência intelectual, que é uma das que a gente mais tenta se aperfeiçoar, porque é uma dos problemas mais graves, mas eu sempre tive comigo o seguinte, uma sociedade que não consegue abraçar as suas pessoas com deficiência, a deficiente é ela. E é com esse pensamento que está aqui meu amigo Eduardo, está aqui a APAI, que a gente pensa. Às vezes, quando eu via dificuldades da gente aprovar alguma coisa, eu digo, gente, eu vou dizer algo aqui a vocês, que eu fui secretária de saúde e me emocionava, Eduardo, quando alguma pessoa com deficiência física recebia uma cadeira adaptada, a felicidade que essa pessoa expressava. Você imagine alguém que é grande, o fato dele ter uma deficiência, estar com uma deficiência física, mas ele ficava feliz com uma cadeira de roda. Então esse povo, esse nosso povo é grande, é gente humana, porque isso faz com que a gente quebre todas as barreiras. Mas eu quero dizer aqui que as pessoas com deficiência desse país devem muito a esse deputado e amigo Eduardo Barbosa, juntamente com Mara Gabrilli. E, gente, a gente conseguiu fazer uma comissão que eu costumo dizer que aqui os egos muitas vezes são grandes, mas na nossa comissão de defesa das pessoas com deficiência, nós deixamos nossos egos bem pequenininhos, que é para a gente aprovar os projetos que defendem essa causa, independente de cor, partido, tudo. A Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, e que eu chamo a atenção, muitas vezes o olhar da população é para esse plenário, mas nas comissões a gente edifica, a gente educa, a gente constrói. Então, parabéns à APAI Brasília, à APAI desse país que acordou antes de muita gente, e parabéns a Eduardo por homenagear, e podem contar com o Zenaide, viu? Pense numa nordestina que sobreviveu à mortalidade infantil há mais de 50 anos e que não tem medo de defender aqueles que mais precisam do poder público. Muito obrigada, Eduardo, e a todos vocês. Nós que agradecemos, deputada Zenaide. E eu conheço bem de perto essa nordestina porreta. E nós vamos precisar dela no Senado e muito, né, para grandes avanços. Obrigado pelo carinho. E para encerrar os pronunciamentos, com muita alegria, eu passo a palavra para o senhor Lúcio Henrique Xavier Lopes, que é o nosso diretor-geral da Câmara dos Deputados. Para quem não sabe, é o prefeito dessa casa, dessa enorme cidade, né? E é um grande amigo, tem sido um grande parceiro, um grande servidor público, e fico muito feliz dele estar aqui conosco nessa sessão solene. Eu acho que dessa forma é a valorização dos servidores todos empenhados com a questão
da Acessibilidade e Inclusão na Câmara dos Deputados, a sua presença alegra em muito, não só a nós deputados, a mim requerente, como com certeza aos servidores que estão sobre a sua tutela. Com a palavra, Lúcio Henrique Xavier Lopes. Bom dia. Antes de mais nada, preciso agradecer ao meu amigo presidente dessa sessão solene, em homenagem aos 10 anos dessa parceria extremamente exitosa entre a Câmara dos Deputados e a APAI, meu amigo Eduardo Barbosa. O senhor não sabe, viu, presidente, mas o senhor está dando, depois de 31 anos de Câmara dos Deputados, a este servidor a oportunidade de falar pela primeira vez à tribuna do parlamento do meu país. Então, vocês imaginem a minha emoção, sobretudo, e a gratidão de poder falar dessa tribuna, que é um marco da nossa democracia, do nosso Estado democrático de direito. E exatamente o destino nos prega a peça a todo instante, porque esse contrato me é muito caro. Na verdade, depois que tudo aquilo que eu escutei hoje, aqui nessa sessão solene, eu vou contar um pouquinho também dos bastidores desse contrato, porque, por uma felicidade muito grande, eu estive nessa gênese desse processo. Naquela época, eu era, então, chefe da assessoria técnica da diretoria-geral, eu era exatamente o responsável jurídico pela casa, nessa área administrativa, quando, numa tarde, me chega exatamente a Adriana Padula Januzzi, servidora que já foi mencionada, referenciada aqui, e ela pedia a atenção especial para esse processo, mas não apenas uma atenção, ela pedia exatamente um carinho que nós, servidores públicos, devemos ter sempre quando a gente lida com o ser humano. E, naquele momento, nós estamos, dentro da administração pública, atrelados ao tal princípio da legalidade. E a gente percebe, muitas vezes, a dificuldade, sobretudo quando a gente vai ser o pioneiro, quando antes ninguém deu aquele passo. E escutei muitas críticas, efetivamente, àquele contrato. Pessoas que, de uma certa maneira, não perceberam, não tinham sensibilidade dos ditames, ou seja, dos princípios norteadores que estão esculpidos na nossa Constituição Federal, que ora completa 30 anos de existência, a Constituição Cidadã, para a questão da pessoa com deficiência. E dentro desses princípios, efetivamente, que norteiam a nossa Carta Política, é que nós tivemos, sobretudo, a coragem de dar aquele primeiro passo que hoje vejo com muito orgulho, seguido por órgãos como o Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Ministério da Justiça, e que sigam esse exemplo da Câmara dos Deputados de pioneirismo e de coragem. Coragem que, diga-se de uma certa forma, ela se mostrou ao longo desse período extremamente proveitosa dentro do ponto de vista humanístico. A Câmara realmente ela tem colocado e se destacado dentro dessa questão da acessibilidade. Eu tive a honra de, representando a Câmara dos Deputados em Israel, lá no Knesset, no Parlamento de Israel, de propor uma interpretação, e olha a minha ousadia, de interpretar um ditado judaico que fala exatamente de que quem salva uma vida, salva a humanidade. E eu propus uma interpretação um pouco diferente desse preceito. Na verdade, a gente não salva apenas a humanidade. Quando a gente tem o olhar postos às pessoas que têm necessidades diferenciadas das nossas, nós também salvamos a nossa própria humanidade. E essa é que é a diferença que a gente tem que ter quando a gente analisa um processo dessa natureza. Quando eu vejo exatamente o sucesso desse trabalho, dessa parceria exitosa, que nasceu lá
exatamente com pessoas como a Maria Helena, mas também querendo saudar a academia, a UNB, que preparou exatamente os nossos futuros trabalhadores aqui, é que a gente vê que efetivamente isso pode dar certo. O que é que fundamentou basicamente, gente, e isso daqui, naquele vídeo que nós passamos aqui no início, foi o que mais me tocou. Porque o primado da ordem social é o trabalho. É o trabalho que permite a pessoa ter dignidade. E quando eu vejo cada um dessas pessoas que hoje fazem um trabalho de qualidade, com extrema eficiência, vocês, sobretudo, os precursores, vocês que estiveram lá na origem desse processo, vocês nos deram razão. Vocês efetivamente calaram a boca de todos aqueles que eram contra, que diziam que aquilo ali era um gasto de dinheiro público, que aquilo não iria dar certo. Vocês provaram com a eficiência de vocês, com a competência de vocês, que vocês são capazes de estar inseridos na nossa ordem social. E é isso que me emociona, e é isso, sobretudo, que me dá orgulho de seguir adiante e de ter coragem, sim. Junto com, naquela época também, queria referenciar o nosso primeiro secretário, Osmar Serrago, o nosso diretor-geral de então, o Sérgio Sampaio, o nosso presidente atual, Rodrigo Maia, que também deu apoio, agora a ampliação com o deputado Jacobo, dessa parceria que é extremamente exitosa. Então, a vocês, efetivamente, que fizeram esse pioneirismo, que deram esse passo, toda vez que eu chego lá, deputado Eduardo, o que eu vejo, essas pessoas trabalhando com extremo zelo, com extrema dedicação, preservando a nossa história, uma história que eu vejo passar aqui na nossa frente todos os dias, porque o parlamento pode-se falar o que quiser dele, mas dentre todos os poderes, com a vênia aos demais poderes, ele é o mais democrático. É aqui que a história se faz todo dia. E cada trabalhador que preserva a nossa história está preservando também o nosso Estado democrático, a história do nosso parlamento. Muito obrigado, Eduardo, por essa honra imensa e dizer que essa parceria, ela significa muito para essa casa e ela se mostrou efetivamente não apenas um exemplo, mas sobretudo o resgate pelo trabalho. Quando eu vi aquela mocinha falando ali, e então estamos chegando ao término da nossa sessão solene. Eu acredito que nós tivemos aqui uma oportunidade muito grande, nesse momento, apresentar a toda a nação vários ganhos a partir da crença, da fé e da vontade de transformar conceitos antigos em conceitos novos, incorporando a visão da convivência, da coparticipação, do respeito mútuo. E quando isto é imprimido nas nossas relações, as coisas fluem. A gente acompanhou desde o início todo esse processo de luta para a abertura da Câmara, para se tornar um espaço mais inclusivo, acessível. E uma coisa importante a gente ressaltar: essa luta, ela só foi fortalecida à medida que nós começamos a ter também, entre os pares dessa casa, deputados eleitos com deficiência. Nós não podemos esquecer deles, porque quando eles aqui chegaram, exigia que a casa pudesse vê-los nas suas necessidades. Aqui passou Leonardo Matos, Walter Toster, Rosinha da Defal, Amara Gabrilli, e a cada um deles a casa teve que se voltar para que eles pudessem exercer na plenitude o mandato. E isso
influenciou em muito as decisões, mostrando e revelando que é com a convivência, com a pluralidade, é que nós conseguimos transformar os sistemas. Por mais teórico que sejamos e acreditamos que nós temos que construir uma sociedade com um desenho universal que caiba a todos, é com a presença das diferenças que, de fato, as coisas acontecem. E tudo foi muito difícil. Adaptar esse plenário, então, né, Lúcio? Vencer os diversos obstáculos para colocar uma tribuna rebaixada, né? Isso não era previsível num processo regimental, contrapondo a todos os conceitos, inclusive arquitetônicos, de como essa casa foi projetada. E fomos vencendo devagar, com o empenho de todos que aqui foram mencionados. E é interessante que agora chegará um novo parlamentar com deficiência visual, será novos desafios, né? Mas o bom disso é porque nós vamos dando exemplo para o Brasil inteiro, que a partir da presença dessas pessoas, nós conseguimos incorporar as tecnologias já existentes e com isso nós facilitamos o processo integrador. Como foi colocado aqui, a PAI-DF, pioneira na educação profissional no país, e essa sessão solene, além dos 10 anos de parceria, dá início à nossa comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, colocando em destaque como é importante as organizações sociais do nosso país. São elas que, de fato, provocam o Estado brasileiro. Foram elas que provocaram a legislação brasileira. Muitas coisas que nós temos aqui, hoje, garantida em lei, e algumas em políticas públicas, não era prevista na legislação. Foi a partir da iniciativa das organizações da sociedade civil que nós provocamos, inclusive, a legislação brasileira. Aqui falou, por exemplo, de lei de cotas, como foi complexo trazê-la para um preceito legal. E sempre querem ameaçá-la. Na reforma trabalhista, por exemplo, queriam novamente modificá-la. E nós tivemos que ter aqui uma grande mobilização para manter a lei de cotas da forma que foi concebida, porque entendemos que foi ela que trouxe os avanços que nós temos, mas não estamos satisfeitos ainda com o número de incluídos ao mercado de trabalho. Então, parabéns, né, à PAI-DF, mais uma vez, por demonstrar essa garra, esse esforço de um movimento social e com muita responsabilidade. O movimento das APAES, ele se distingue de alguns porque ele não é só o movimento do grito, ele é o movimento da ação. A gente se aproxima das instituições estatais para poder cooperar e colaborar. Nós não somos só os assembleístas que vamos para a rua fazer o grito de guerra. Quando necessário, nós fazemos. Mas a gente traz uma experiência real de querer cooperar e participar para reverter a situação de milhares de brasileiros. E dessa forma, a partir da PAI-DF, nós homenageamos também todas as APAES do Brasil, um movimento maior do mundo na área de atendimento e defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual. Mas fico também muito grato em poder, nessa sessão, fazer com que o Brasil conheça a qualidade dos servidores públicos que nós temos aqui na Câmara dos Deputados. Quando o André e o Lúcio se pronunciam, trazem não só a grandeza da consciência de um servidor público, mas traz também a sensibilidade daqueles que estão aqui, dando a nós a garantia de exercermos a nossa função parlamentar. Fico muito feliz de vocês poderem ter demonstrado isso para o país. Nós conhecemos de perto, mas a nação não. Obrigado de coração. Está
encerrada a sessão.